E é com um enorme prazer e muita honra que eu recebo para conversar comigo hoje no Muda Mundo Tamo Junto, uma professora, né, educadora, mestre, doutora em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, a professora Deise Cabral de Moura, autora de livros de literatura, de livros infantis, de livros sobre educação. É uma honra muito grande ter uma pessoa tão qualificada, né, tão interessante. Eu já recebi uma propaganda sobre o teu trabalho assim enorme, Deise, e quero aproveitar para agradecer publicamente, deixar registrado, né, que a minha professora, Joana Marques, foi quem me sugeriu conversar contigo, e a professora Joana tem sido uma grande produtora também para o Muda Mundo Tamo Junto, porque ela tem me indicado pessoas incríveis, e eu fico muito honrada em ter a tua presença aqui hoje, Deise. Obrigada. Eu que agradeço, minha querida. Para mim também é uma honra. A Joana é uma querida, uma linda, né? Encontrou o meu livro, Rainha Dandara. Na verdade, Rainha Dandara encontrou ela ganhou, recebeu de presente, e fez um belíssimo trabalho com ele na escola, né? Na creche, na verdade, em casa, com a Cicinha, publicou. E aí eu tive o prazer de conhecer essa história, né? Ela falar dessa experiência, e para mim foi um grande presente. Então, dedicação de Joana, estamos juntas. O projeto é muito lindo, né? Tem uma missão extraordinária. E essa conversa nossa, acho que vai ser muito bacana. Se a gente ficar elogiando a Joana, nós vamos usar a conversa inteira para fazer isso, né, Deise? Então... É verdade. Porque ela é linda. Eu estou aproveitando para elogiar você e o projeto também. Obrigada. Deise, conta um pouquinho para a gente, para quem não te conhece, um pouquinho da tua história, assim. Por que tu resolveste fazer pedagogia, depois mestrado e doutorado em educação? Conta um pouco da tua trajetória e como tu chegaste a definir, vou ser professora, vou trabalhar com educação. Como é que foi isso para ti? A pergunta da vida profissional. Obrigada. A minha história. Eu sou uma mulher negra de origem periférica, né? Eu nasci na periferia de Recife, em Pernambuco, na Zona Norte, precisamente no Vasco da Gama, uma comunidade chamada Alto da Esperança. Eu acho que o nome já diz muita coisa, né? E aí, fui a filha mais nova, 5 filhos, de Severina Cabral e João Luiz. E a minha mãe, ela teve uma experiência de ser professora na comunidade, né? Comunidade do Vasco da Gama. Sem formação, mas aquela professora que era convidada para ajudar no processo de alfabetização de jovens e adultos, né? Na própria comunidade. Então, ela sempre me falava dessa experiência. Então, aos 17 anos, quando eu concluí o ensino médio, 1000 dúvidas fazer. E a minha mãe, muito pé no chão, me disse: por que você não faz o normal médio, que nós chamávamos de magistério, né? Porque é uma profissão bonita e você vai ter um mercado de trabalho, uma possibilidade maior no mercado de trabalho. Então, na verdade, eu estou falando dos 13 anos, que eu fiz o normal médio aos 13. Aos 17, eu continuei na dúvida. Era entre jornalismo, pedagogia, filosofia, psicologia, tudo vinha. Aí eu fui tentando o vestibular e fui passando. E a minha mãe de novo: sim, você vai fazer filosofia. Depois, minha filha, como fica o mercado de trabalho? E ela sempre, daquela forma, dizendo: olha, mulher negra, de origem periférica, da família numerosa, como é que vai dar conta, né, dessas questões? O pé no chão, a realidade. Você vai ter oportunidade de estudar depois. Eu fiz cercado. Então, assim, eu iniciei o curso de pedagogia, porque já vinha do normal médio, com a possibilidade, pensando depois de ir para o jornalismo. Mas quando eu iniciei, me apaixonei pela pedagogia, acho que abre o leque
da gente enxergar o mundo com outras lentes, né? E daí seguir, concluir o curso de pedagogia na Universidade Federal. Lá tive a oportunidade, eu sempre fui muito curiosa e determinada, e enxerida, com bastante aspas, né? Porque o ensino superior, na ocasião e ainda hoje, é muito limitado para as pessoas da minha origem, e raça, claro, gênero também. Então, eu era uma das poucas alunas negras na universidade, da minha turma, tanto na graduação, como no mestrado, como no doutorado. E de estudar a temática que eu abracei, que foi sobre a educação das relações étnico-raciais, né? Então, assim, fazendo uma leitura interdisciplinar dessa educação, da linguagem e da educação de jovens e adultos. Então, desde o mestrado, eu fui investigar sobre a leitura, o ensino da leitura na educação de jovens e adultos, percebendo esses jovens e adultos como negros e negras, né? Jeitos da aprendizagem. E no doutorado, eu fui investigar sobre como a identidade negra pode ser afirmada ou negada através dos trabalhos com os textos de leitura, né, os textos e o trabalho de leitura, na sala de aula da EJA. Então, a partir do momento que concluí a minha graduação, eu já lecionava nas redes públicas de ensino, no município de Olinda e no estado de Pernambuco. E daí, as secretarias de educação e equipe técnica, fiz o concurso da UPE para professora no ensino superior, assim que concluí o mestrado. E foi assim que eu fui construindo a minha carreira, né, de docente da educação infantil com creches em Olinda, de educação de jovens e adultos da rede estadual, a docente do ensino superior na UPE e depois na UFPE, onde eu atuo faz aproximadamente 11 anos, né, como docente. E na UPE, assim que cheguei, junto com um grupo de professores, nós criamos o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que eu atualmente coordeno, junto com o professor José Bento, e esse núcleo ele tem uma das missões de fomentar, né, o ensino da história, da educação, história e cultura africana e afro-brasileira na universidade, seja na perspectiva do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, a gente tem alguns projetos nessa direção. Eu não sei se respondi. Respondeu lindamente. Vamos falar um pouquinho, professora Deise. Eu tenho trazido muito essa questão da educação para as relações étnico-raciais aqui nas nossas conversas, porque eu acho que talvez seja o tema assim de muita, né? Não diria o mais importante, porque a gente tem tantos desafios na área da educação no Brasil, infelizmente, né? Mas esse é um tema muito relevante, né? E é um tema sobre o qual nem todo mundo, e não falo só dos professores, mas a sociedade se apropriou e entendeu a sua importância, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, por que é importante tratar da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, nos currículos, de uma forma interdisciplinar, ao longo do ano inteiro, não reproduzindo preconceitos. Por que isso é importante? Me ajuda a reforçar a importância desse tema. Ajudo com prazer. Acho que é uma das tarefas de todo educador, educadora, né? Independente do pertencimento racial, porque às vezes a gente vê esse trabalho muito afinco em uma determinada escola, ou com um determinado docente, aquele que está mais sensível, que vivencia na pele, ou que teve a experiência da formação. Mas é importante a gente frisar que isso não deve ser um trabalho, uma tarefa de um ou outro docente, né? É uma obrigatoriedade de todo docente que, de fato, se entende como um ser humano que quer um mundo melhor, que quer viver e construir relações melhores, né? E, de fato, quer construir relações democráticas e estar numa sociedade democrática inclusiva. Então, quando a Lei 10.639, de 2003,
vai instituir a importância do ensino, a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira na escola, e a 11.645 de 2008, que vai estar instituindo a obrigatoriedade do ensino da história dos povos, né, indígenas. Essas duas leis que elas, se a gente fosse fazer uma reflexão, elas não deveriam nem existir, isso já deveria estar implícito, deveria ser base de todo o currículo escolar, a gente conhecer nossas histórias, nossa origem, a origem do nosso povo. Mas como a gente vive numa sociedade que existe o racismo estrutural e estruturante, né? Ele estrutura nosso modo de pensar, ser, agir e se relacionar. Então, a gente precisou, né, com a força do movimento social, dos movimentos sociais negros, dos intelectuais negros, de pressionar para que a gente pudesse instituir essas legislações que mudam a LDB, 93, 94 de 96. Então, a gente tem uma nova lei de diretrizes para a educação, modificada por essas leis aí. Então, assim, esse meu preâmbulo foi para dizer a obrigatoriedade de toda escola, seja ela pública ou particular. E caso isso não aconteça, é importante também que a gente faça denúncia no Ministério Público, que a gente, enquanto docente, gestora, inclusive que a gente, enquanto mães, né, também possa pressionar e dizer, olha, não sinto falta desse conteúdo. Eu fui recebendo muitos depoimentos de professoras e de mães que dizem, quando vão avaliar as atividades dos filhos, que os filhos, às vezes, devem a primeira infância, né? Dizem, mãe, não parece comigo, cadê eu aqui? Eu não estou aqui. Então, assim, a gente já está no tempo que essa discussão já está abrangendo até os pequenos de fazerem essa cobrança, né? Então, é imprescindível que a lei, ela não fique só no papel. E eu acho que o que dificulta que essa lei avance é exatamente viver numa sociedade que respira ainda a ideologia da democracia racial, né? Que alguns vão estar chamando de mito, o mito da democracia racial, eu amo dizer da ideologia da democracia racial, que alimenta a ideia de que todos vivem em uma harmonia, né? Seja branco, seja negro, seja indígena, as diferentes raças vivem em harmonia. E nessa harmonia todos usufruem dos mesmos direitos constitucionais e não evidencia as desigualdades, que são gritantes, alarmantes e que têm um peso muito grande no pertencimento racial. Então, esse trabalho na escola é um trabalho humanitário, é um trabalho assim imprescindível. Eu digo que ainda tardio, porque às vezes a gente se depara ainda na perspectiva da sensibilização, quando a gente já deveria ter partido desse ponto, né? A Grada Quilomba, uma escritora que eu gosto de ler, ela fala que é como se ainda tivéssemos um orgulho de ser colônia, né? Eu acho que o Brasil ainda está nesse nível de sentir orgulho da colonização, quando a gente precisa avançar bastante esses estágios para se indignar, se envergonhar pelo processo que foi a colonização e a produção mesmo de políticas públicas, de ações afirmativas para esse povo. Então, esse trabalho na escola, desde a educação infantil, de trazer uma oportunidade para todos os sujeitos de conhecer outras narrativas de mundo, né? Ter a oportunidade de aprender uma cosmologia, outras cosmologias, principalmente do continente africano, que a gente ignora, né? Dos povos indígenas, que a gente ignora. Então, um povo que não conhece a sua história é um povo que não vai ter orgulho de si, é um povo fragilizado. E qual é a consequência disso de uma forma muito gritante? Né? É a produção do epistemicídio, que as escolas, as universidades, os espaços de poder, que as escolas e as universidades, né, são privilegiadas para a produção da cultura. E se a gente nega os povos africanos, os povos afro-brasileiros e os povos indígenas como produtores de conhecimento, a gente não conta a história, a gente só mostra eles do ponto de vista da subalternidade, ou binômio, escravidão, abolição, a gente omite muita riqueza. E omite esses povos como produtores de saberes.
Então, a gente mata a humanidade desses povos e a gente, dessa forma, vai estar com o silenciamento contribuindo para a perpetuação do racismo, consequentemente, a perpetuação das desigualdades sociais, raciais, econômicas, de gênero, que estão totalmente associadas. Então, quando você fala interdisciplinar, né, e eu digo tanto transversal como assim, específico. Né? Na universidade, eu defendo mesmo a importância da obrigatoriedade de uma disciplina ou de várias específicas para que a gente possa parar e estudar sobre esse conteúdo, a história, a cultura africana, brasileira, como desenvolver na escola, isso seja, e desenvolver nas nossas relações. Então, eu criei uma disciplina que ela vai se tornar obrigatória agora na reformulação do curso de pedagogia da UFPE, depois de 11 anos, mas eu ministro ela há 11 anos, na condição de disciplina não obrigatória, né? O aluno opta, os alunos de todos os cursos, porque eu acho que não só o pedagogo ou os licenciandos, mas o médico deveria refletir, o engenheiro, o advogado, o psicólogo, o psiquiatra, né? Quanto que se afeta na nossa autoestima, no nosso autoconceito, e quanto que o sujeito que não se vê, a gente alimenta na branquitude a perpetuação dos privilégios e uma certa a falta de empatia, né, de perceber sobre esses privilégios, e a gente também alimenta na própria população negra a baixa autoestima, de não se ver naquele lugar de conhecimento, não se ver naquele lugar de merecimento. Então, assim, esse tema, eu digo que é um tema da humanidade. É um tema que ele traz para a gente refletir sobre quem nós somos, qual é o nosso papel aqui. E para além, como a Pretânia Beatriz fala, para além da contextualização e discussão na sala de aula, é fundamental que a gente pense nas nossas relações. Por exemplo, na universidade, eu pontuo que as pessoas, ninguém é racista, todo mundo entende, tem aquela... Quer dizer, todo mundo não, porque nesse novo momento as pessoas estão abrindo suas caixinhas e mostrando muito do seu racismo, machismo, sexismo, todas as coisas que deveriam estar no lixo faz tempo, né? Mas, assim, ainda tem um certo discurso de não querer se assumir racista, um percentual. Mas, no cotidiano, passa por aquela pessoa negra que está ali, não na condição de estudante, mas na condição de quem está vendendo a pipoca na frente, sabe? Quem está limpando os nossos gabinetes, e se quer dar um bom dia, ou nem olha. Então, assim, é como se nem visse como um ser humano. Então, a educação das relações raciais vai perpetuar por tudo isso, sabe? É entender a colonização, entender como ainda hoje nós temos esse pensamento colonizado, né? As relações de colonialidade, e tentar, de fato, construir um enfrentamento ao racismo. E um dos caminhos possíveis, eu acho que é a literatura, sabe? A literatura africana e afro-brasileira, ela pode abrir portas para essas leis, a literatura indígena, serem trabalhadas nas escolas. Olha, mais que me ajudou, né, a falar da importância, né, assim, muito obrigada pela resposta, Deise, porque a gente está falando, como tu disseste, de uma questão de humanidade, né? Que ser humano a gente quer ser? Qual é a nossa contribuição? Se a gente não questionar, né? E os brancos, por favor, questionem seus privilégios, né? Porque a gente acaba achando, não, isso é uma questão de mérito, se ela se esforçar, consegue, né? E não, a desigualdade está aí, né? E ela é histórica, a gente precisa, assim, reparar isso e pensar daqui para frente que país a gente quer construir. E a diversidade é a maior riqueza que a gente tem, né, Deise? Assim, então, graças a Deus que o nosso país é diverso, que a gente ainda tem, né, mais de 300 etnias indígenas, né? Ainda tem, porque eram milhões, acho que agora são 800 mil, né? E aí estão tentando diminuir, mas a gente não vai deixar. Mas tu falaste, Deise, da literatura, e eu sou apaixonada pela literatura,
porque é uma porta, uma janela, né, que se abre, e especialmente para a gente trabalhar a questão da diversidade, se abre para o outro, né? É por meio da literatura que eu saio do meu umbigo e que eu conheço o outro, que eu conheço outras culturas, que eu conheço outras possibilidades. Além de pesquisar e de usar a literatura, tu também és escritora. Então, conta um pouquinho para a gente, né? Atrás de ti dá para ver, né, um banner do Dandara, que é um livro, eu não tive a oportunidade de ter o livro ainda, eu sei que foi lançado agora há pouquinho a segunda edição, ele estava esgotado, olha que sucesso. Essa semana. Essa semana, né, foi lançada a segunda edição, que bacana, então acho que eu vou ter oportunidade de adquirir, mas a professora Joana já me mandou, assim, uns printzinhos por WhatsApp, pelo menos para eu dar uma olhada, e eu me delicei com a história, achei uma história muito linda. Como é que surgiu a Daisy, escritora? Foi o amor pela literatura e disse, não, então eu também vou escrever? Como é que foi isso? Não, foi assim o amor pela literatura, mas foi um ato de resistência mesmo, e uma oportunidade, o pensamento e o desejo de trazer outras narrativas possíveis, né? Então, recentemente eu fui fazer uma avaliação, como é que eu me tornei escritora? E aí eu observei que 10, 18 anos de idade eu escrevo, e já escrevia contos, né? Eu fui fazer o meu projeto do pós-doc, que eu vou sair recentemente, vou sair agora, para estudar no pós-doutorado sobre literatura africana e afro-brasileira, curso da literatura africana e afro-brasileira em sala de aula. E eu fui fazer esse memorial para colocar na introdução, que eu acho importante trazer esses elementos. E aí eu fui recordar que a gente que mora em comunidades na periferia, muitos de nós não tem biblioteca em casa. E o livro de literatura que a gente tinha acesso era na escola, nas escolas que tinham biblioteca, né? E as escolas públicas nem sempre tinham, e na década de 80 também nem todas as escolas particulares tinham, né? E os nossos pais, também de origem periférica, com dificuldade, assim, não, sem ter concluído, por exemplo, meu pai, ele não concluiu, né? Na verdade, ele não teve acesso à escola. A minha mãe concluiu apenas o ensino médio e as minhas irmãs também estudavam, mas era aquela estudar para trabalhar e ir para a lida. Então, o livro de literatura em casa, né, a gente não tinha aquela quantidade de livros de literatura em casa. Minha mãe tinha uma expertise que ela me dava de presente livros, né? Então, meu primeiro livro foi O Soldado que Não Era, de Joel Rufino, que na ocasião, assim, ele era até bem uma temática que eu não alcancei, que ele estava falando de ditadura, né? Já ali, e eu não alcancei, porque eu só tinha 7 anos, mas ela dizia, leia, né? É importante. E meu pai dizia, eu não fui para a escola, mas você vai, né? Leia. Então, trazia cordel, eles gostavam de contar contos, causos, então foi assim que a literatura foi introduzida, né? E eu comecei de uma forma muito bonita, hoje eu olho, era nas vendas, antigamente se vendia pão com papel de pão, um papel marrom, assim, sedinha. E esses papéis a minha mãe cortava, passava o ferro e fazia os cadernos artesanais para você desenhar, que era para não estragar os cadernos da escola, né? Para você desenhar, para você escrever. Então, eu comecei a desenhar e escrever histórias. Escrever histórias. E eu achava pouco, dizia, mãe, bora contar essa história para os vizinhos, para os colegas. E aí eu comecei a escrever historinhas que eu contava no Teatro de Sombras. A minha mãe me ajudava, né? E aí a gente fazia uma caixa de papelão, papel seda, vela, e eu ficava fazendo, contando as histórias, e também o teatro, que eu lembro como se fosse hoje. Uma irmã segurava do lado, outra do outro, eu ficava com os bonecos assim, era produção em família, e era, no final de semana, uma forma de chamar os vizinhos e os colegas para virem ouvir uma história. E eles tinham que pagar um valor simbólico. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma amiga que ficava no portão, pagava uma moedinha, entrava e sentava no terraço. Coisa mágica que eu vivi, né? Ali. Então, foi assim que a Daisy foi se tornando, eu acho que, escritora e contadora de história.
Uhum. Mas, na ocasião, até os meus 15 anos, eu nem valorizava isso, porque eu achava que era a brincadeira que eu estava fazendo com a comunidade. Que até hoje essa comunidade não tem uma biblioteca pública, essa comunidade que é no Alto da Esperança, né? Só tem uma escola da rede municipal e que é de difícil acesso para as crianças, no sentido que as vagas se esgotam logo, mas já tem algumas escolinhas particulares. Mas eu estou também falando da dificuldade que é para a camada popular o acesso ao livro, à literatura, à leitura. O que nós tínhamos na ocasião era a TV, com programas que apresentavam, não é, apresentadoras brancas, que, querendo ou não, exaltando a branquitude, e as nossas mães, as que tinham uma determinada consciência, ficavam tentando nos apresentar outras possibilidades. E aí eu tive a felicidade de encontrar pais que me trouxeram essas outras oportunidades também de acesso à literatura e de uma boa literatura. Então, quando eu tive minha primeira filha, que se chama Dandara, por a origem do livro, né, a Rainha Dandara, aos 3 anos, eu e o pai dela, nós éramos militantes, ativistas intelectuais do movimento negro aqui em Pernambuco. No caso, eu também atuava mais na universidade. E a gente quis, como muitos militantes naquela época, colocar o nome dos filhos em referência a personagens da história, né? Africana, afro-brasileira, como fazer uma exaltação a essas figuras, mas também e falar até através da nossa própria história de vida dessas pessoas, né? Trazer essas memórias à tona. E assim eu trouxe para minha filha essa personagem que era a Dandara, mas para que ela também, a leitura que nós fazíamos era empoderar já a filha com o nome da rainha. Só que a sociedade não abraçava assim, né? E Dandara, aos 3 anos, ela já falava com muita eloquência. Ela chegou e fez, mãe, e ela já estava na educação infantil. Muda meu nome? Aí eu dizia, como é? Bota Juliana, Patrícia, Paula. Porque quando eu falo Dandara, as pessoas fazem dandanquê, dandará, dandara, e tem um meizinho. Gosto não, mãe. Menina, isso cortou meu coração. Porque para mim, Dandara era um nome lindo, assim, a própria palavra, né? Em Yorubá, a rainha da beleza. E eu comecei a ficar provocada do que é que a gente poderia fazer. Então, eu comecei o movimento de ir nas escolas para falar sobre a história da rainha Dandara, de propor para fazer formação com professores, intensificamos o trabalho de formação de professores. E de escrever, porque mais adiante, Dandara começa também na escola a sofrer racismo em relação ao seu cabelo, e de uma forma muito forte, a ponto de a escola não reconhecer e não querer fazer um trabalho como eu gostaria, de eu retirá-la da escola, com a experiência, assim, meus filhos tiveram que passar por algumas escolas, para que ela não sofresse tanto ali com o racismo. Então, foi assim que nasceu a perspectiva de narrar a história dessa criança aqui, que fala, né, uma história... o Rainha Dandara é um livro que ele é todo com personagens femininas, né? As crianças, todos de personagens femininas negras. E a gente está acostumado, e assim como os meus filhos acreditam muito, a conhecer na história a literatura canônica branca, né? A Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, as várias princesas da Disney. Não é para trabalhar? É, claro, sim. Mas também vamos trazer outras narrativas, como a Chimamanda diz, né? O perigo da história única. Se a gente só vê a narrativa eurocêntrica, a narrativa da branquitude, a gente exclui e mata, fere bastante, né? E não contribui para a afirmação das identidades das crianças negras, das crianças indígenas, né? De outras crianças para além da branquitude. Então, foi essa a minha intenção quando eu escrevi, que era problematizar parte da escrevivência mesmo, traz uma história que eu vivi e eu consegui falar numa linguagem leve de um drama seríssimo. É quando nossas filhas dizem, não vou para a escola não, eu quero vivenciar aquilo lá, e é quem que eu vou conversar? Então, partindo de uma linguagem afrocentrada, eu quis falar
uma perspectiva interdisciplinar. Falar quem é a Rainha Dandara, né? Falar da rainha. E aí eu trago uma personagem negra, mulher, como principal e empoderada, porque ela é exemplo para as outras que vão buscar ajuda. Mas, além de tudo isso, é uma rainha que escuta os mais velhos. Eu faço homenagem à minha mãe, que era contadora de história, né? A minha mãe, a rainha Bilica. E aqui eu falo da Bilica, que é a avó da Dandara, mas, na verdade, era o apelido da minha mãe. E trago trechos do que a minha mãe, de certa maneira, dizia para mim, né? Por exemplo, eu falava sempre o aconselhamento de buscar o mais velho como sábio. Aí até ela disse, sabe, Dandara, muitas crianças já sofreram com esse problema. O segredo da beleza dos nossos cabelos crespos é o respeito que temos por eles. É a certeza de que ele expressa nossas raízes negras. Aí tem outras questões que a minha mãe diz, eu não vou deixar aqui. E a curiosidade e também o que a Rainha Dandara propõe. Como é que ela propõe? Que a escola, que a sociedade abrace e faça. E com as mães, como é que ela faz? Então, ela primeiro chama as mães, aí fala, eu acho muito bonito da história da ideia do mutirão, né? De se acolher, das mulheres se juntarem também nesse sentido, das crianças se juntarem, da ideia de um outro castelo, para além do castelo que a gente conhece, né? Europeu. E, no final, uma proposta mesmo para que as crianças possam fazer e viver na escola, que eu não vou contar, e a ideia da criança trazer sua foto com o penteado que escolher fazer com o seu cabelo. E aqui, no final, eu trago a minha, a da ilustradora, e essa ideia foi da ilustradora, Rosa Tenório, um pouco da história da Rainha Dandara e o mapa do continente africano, para pontuar Angola, onde passa a história. Porque, página, em muitos debates, palestras que eu venho fazendo, eu ainda brinco, que eu digo assim, eu vou dar um exemplar ou do Rainha Dandara, ou do Oranian, que é outro livro que eu tenho, que foi em homenagem ao meu outro filho, né, que é o Oranian, se me disserem quantos países tem o continente africano. Pasme, assim, às vezes eu não dou o livro por resposta dessa questão, porque as pessoas não conseguem. Eu digo, tá, vamos pegar Pernambuco apenas. Quantos grupos, não é? Quantos povos indígenas a gente tem em Pernambuco? Só Pernambuco. Ah, então vamos. E assim a gente não consegue. E eu brinco, obter a resposta dos professores, já formados, inclusive, de diferentes áreas. E eu digo que isso fala do silenciamento no currículo da nossa formação, novamente do epistemicídio. E o papel da literatura ele é imprescindível, porque algumas pessoas pensam ainda de uma forma muito equivocada que a literatura é neutra, né? Que a nossa língua portuguesa, por exemplo, ela não está toda permeada por relações de poder. E quando você, na sua escola, seja pública ou privada, ou até na sua casa, você só privilegia um tipo de literatura para apresentar ao seu filho, ao estudante, sobrinho, você não está sendo excludente e não está, de certa forma, contribuindo para a perpetuação do racismo, né? Porque o que é que eu consegui fazer com essas histórias, que aí eu digo que foi um ato de ousadia, um ato político, mas também muito lindo, além da homenagem aos filhos, né? Contar uma narrativa centrada, trazer as crianças negras que em muitos livros literários, né? Eu acho que a gente tem até, vai sair uma pesquisa, 6,9% dos personagens da maioria dos livros de literatura são pretos, só apenas 6,9%. E desses, apenas 4,5% são protagonistas. Ou, geralmente, como é que o negro é visto na literatura? Na perspectiva do escravo, sem família, sem humanidade, sem história. Aí, no Dandara, eu trago a perspectiva da menina, né, da menina negra empoderada, e no Oranian eu trago o menino. E esse foi pela Masa Edições e o Rainha Dandara pela a editora da UFPE. Uma questão para finalizar, que eu acho importante, é que a gente precisa fortalecer a literatura negra nas escolas, o acesso, sabe? Assim como ler. E para nós, escritores e escritoras negras, é difícil a entrada no mercado editorial. A gente às vezes tem uma proposta bacana, mas as editoras não têm interesse. Depois a venda, a comercialização e chegar esse material nas
bibliotecas, nas casas, nas mãos das crianças. Então, a gente tem ainda um longo trabalho, que eu agradeço essa oportunidade de fala aqui, para chamar todo mundo para ser parceiro nisso também, que é de fortalecer a literatura negra, sabe? A literatura indígena. Isso também faz parte do cumprimento da Lei 10.639, da 11.645, que, para além da lei, faz parte da importância da gente conhecer outras cosmovisões, outras narrativas. Faz parte da nossa humanidade. Daisy, infelizmente a gente está chegando no final da nossa conversa, assim, é tão gostoso te ouvir, né? Porque você vai contando a história. Muito obrigada. Como é que quem está nos vendo, nos assistindo, pode adquirir o livro, os livros? Qual é o caminho? Eu quero primeiro agradecer a oportunidade novamente. Eu quero dizer que para todo professor, professora que vai ter acesso, né, a esse vídeo através desse projeto tão lindo, que possa ser identificador também. Como é um projeto independente, a partir de todas as dificuldades que eu falei aqui, o livro ainda está sendo adquirido comigo mesmo. Então, entrar em contato ou pelo WhatsApp, que o meu é o 81, aqui em Pernambuco, né? 998667384, ou pelo meu e-mail, que é o daisy.moura@ufpe.br, ou no Instagram, que é o @daisy.moura31, ou me achar também no Facebook, que é Daisy Moura. Aí fala comigo, me manda o endereço, o Pix, que hoje a gente trabalha com Pix, que é uma coisa muito, né, rápida, e o livro chega autografado, bem lindo, na sua mão, e com a felicidade de estar, assim, socializando essa história, essa narrativa. Eu recentemente, vocês estão vendo o banner aqui atrás, é porque eu fiz o lançamento da segunda edição, precisamente quarta-feira, né? E tive, assim, a felicidade de ouvir, não só a Joana, mas vários outros professores dizendo como essa leitura, né, trabalhou com a criança interior também da gente e delas. Essa criança que foi ferida com racismo em relação à estética, ou pôde trabalhar isso com estudantes, com parentes, né, sobre tratar mesmo dessa questão da subjetividade da gente, da menina negra, da mulher negra em relação ao cabelo, assim como para essa criança branca também, que já vai tendo esse exercício de empatia, né? Para ouvir e entender sobre as dores. Eu tive um movimento interessante também agora no local onde eu moro, aqui no condomínio, que as mães estão comprando para ler para os seus filhos. Eu acho que é uma ciranda, uma roda assim, que a gente tem que começar. E vi que esse trabalho com o livro foi feito com idosas, uma professora, que até foi minha professora na universidade, deu esse depoimento, foi feito com pessoas que estão em condições de privação de liberdade, e na educação de jovens e adultos. Então, eu vi que o Dandara, por falar num tema tão importante e ainda silenciado, ele consegue fazer um trabalho interdisciplinar e geracional. Assim. É uma conversa imprescindível, não só o Dandara, óbvio, né? A gente tem que trazer várias outras literaturas negras, indígenas, e que bom que a gente está podendo falar disso. Ainda precisamos falar muito. Muito, muito. Depender do Muda Mundo, a gente vai seguir falando muito desse tema, porque é um tema fundamental. Eu fico feliz de contribuir minimamente um pouquinho para a gente divulgar um trabalho tão lindo. Vamos colocar aqui depois na edição todos os números do WhatsApp, do e-mail, né? Do contato com as redes sociais. Coloco já o projeto à disposição para quem não conseguir achar a Daisy, nos procure, que a gente acha a Daisy, né? Porque esse livro faz sentido para as escolas, para as mães, para todos nós, porque nos roubaram uma parte da nossa história e a gente tem que recontá-la. Né? Isso é importante para todo mundo. Daisy, eu não sei nem como te agradecer a participação. Não tenho palavras. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Não, eu que agradeço, muito feliz. E você viu que eu solto o verbo, né? Falo. E porque eu gosto. É uma conversa visceral para mim, da minha vida e da minha vida profissional, né?
enquanto pesquisadora, e eu me sinto muito feliz de poder estar trazendo essa história e estar aqui conversando com você. Você fala com o coração, daí toca o coração da gente, né? Fica tão quentinho, é muito bom, delícia. Obrigada. Gratidão para você. Longa vida e fortaleça o projeto, né? Que o mundo mude. Muda muito. Muda mundo. Isso Com aí. perspectiva também, né? Racista. Muda muito. Da perspectiva sexista, né? Da perspectiva da transfobia, da perspectiva do sexismo, de tantos preconceitos, de tantas discriminações. Muda muito. Amor. E a gente está aqui para ajudar o mundo a mudar e girar. Beijo. Beijo.